dos Apóstolos, capítulo 3, versos 1 a 10. Uma narrativa, uma história, um milagre. Deus agindo por meio dos seus servos para trazer bênçãos e respostas a um coração aflito. Atos capítulo 3, verso 1 ao verso 10, a cura de um homem aleijado que mendicava na porta do templo em Jerusalém. Diz assim o texto bíblico: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. A história de um homem, de quem não temos o seu nome, mas às vezes o nome nem precisa. Quantas vezes nós não precisamos saber do nome para saber o poder de um nome maior, que não se confunda com o nosso nome. Apenas um nome aqui é enfatizado, revelado, anunciado e glorificado: o nome de Jesus de Nazaré. É nesse contraste que vemos a grandeza do amor e do propósito de Deus para todos nós, para cada um de nós. A narrativa retrata bem o contraste entre a realidade de um homem sem Deus, sem o poder de Deus, e a realidade daquele que, ao ouvir, ao obedecer, ao seguir, experimenta uma transformação que só o nome de Jesus pode realizar. O texto fala de um mendigo de nascença, mais de 40 anos. Como eu sei a idade dele, está na Bíblia, não no trecho que lemos, mas ao final da pregação que Pedro, aproveitando o momento, aproveitando aquele êxtase de todos os que estavam no templo, ele prega um dos seus grandes e maravilhosos sermões acerca de Jesus. E também depois, diante do Sinédrio, que era a elite religiosa e política da época, o versículo 22 do capítulo 4 diz que o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Já que nós falamos há pouco sobre espera, 40 anos é um tempo mais do que suficiente para esperar alguma coisa. É interessante que alguns números na Bíblia têm todo um simbolismo, um significado muito precioso, porque além da exatidão que os números possam trazer, tanto na cultura quanto na literatura hebraica e até grega também, os números tinham um significado muito além do significante. Porque como significante, número é número, 4 mais 4 é igual a 8, 12 mais 2 é igual a 4, e vamos nessa senda exata e precisa que a matemática impõe. Mas como significado, o objetivo dos números tem algo também a revelar. E no contexto bíblico, 40 é um número tido como algo que simbolizava e representava a suficiência. Basta. Por isso 40 anos no deserto, por isso 40 dias no deserto, 40 dias na caverna, 40 dias caminhando,
E agora então um homem que havia mais de 40 anos, o que além de conotar a precisão dos números, trazia também algo para aquelas pessoas que entendiam bem toda a simbologia do significado do número. Basta. É suficiente. Mais do que necessário. Mas para nós, evidentemente, 40 anos é muita coisa. A gente não aguenta nem 40 minutos, quanto mais 40 anos. Mas há algo que retrata este mendigo, este homem carente de tudo, é que não apenas pela carência material que o levava a mendigar, e esse é o conceito muito comum na época. Aliás, o dar esmolas era algo presente no dia a dia, no cotidiano daquela cultura, inclusive da própria religião. E até hoje, no contexto oriental, e hoje ainda se vê muito isso no mundo islâmico, porque é um dos pilares do islamismo, o dar esmolas, como se isso configurasse ao muçulmano também algum mérito na sua religiosidade, cumprisse um dos preceitos da sua fé, que o desse acesso, primeiro evidenciando a sua lealdade à sua fé muçulmana, mas também cumprindo alguns dogmas, alguns paradigmas que desse a ele a certeza do paraíso. Então, na cultura oriental, o dar esmolas ou pedir esmolas fazia parte do cotidiano. E ali estava aquele homem. Mas algo para mim que chama atenção nesse texto é o fato de que todos os dias, como diz o texto, todos os dias, sabe-se lá se por 40 anos ou mais, desde a sua infância, alguém levava aquele homem diante daquela porta que era chamada Formosa. Mas para mim é muito humilhante o finalzinho do versículo 2, quando diz que ele era colocado ali. Isso para mim soa de uma humilhação tão profunda, porque além dele não poder se locomover, parece-me que Lucas faz questão de registrar aquele fato como algo que revelasse alguém que vivia numa condição subhumana, ou seja, não era uma pessoa, não era uma gente, era um objeto quase, colocado ali. Suas possibilidades, sua dignidade, já haviam sido perdidas desde a sua infância. E agora, na fase adulta, ele tinha que viver a tristeza e enfrentar a realidade de renegado pela sociedade, ainda que alguns poucos amigos lhe fizessem a boa obra, não é? A gentileza, a benevolência de levá-lo até lá, mas parece-me que Lucas faz questão de registrar a forma, o modo, e eu, quando leio esse texto, não consigo dissociar o fato de que ele era colocado ali como se coloca um objeto, um vaso, algo sem vida, algo sem valor, algo que não tinha qualquer preciosidade em seu contexto. E este homem então estava fadado a passar os seus dias, a viver todos os seus dias em uma condição de profunda humilhação, vergonha, carência, necessidade. Até que então ele, como era de costume, todos que passavam ele pedia esmola. E não há aqui um destaque, uma ênfase de que ele teria visto alguma coisa de diferente em Pedro e João. Tanto é que na exegese do texto, o verbo pediu-lhes está muito mais num tempo continuado, como que ele mantendo o seu hábito, Pedro e João sendo mais alguns passantes diante dele, ele aproveitou a oportunidade para pedir, mas ele não imaginava o que estava por vir. Não havia nada que chamasse a atenção em relação a Pedro e João para que ele pedisse especialmente a eles. Ele estava fazendo ali o que ele havia se acostumado a fazer, como muitas pessoas cada vez mais se acostumam com a sua condição miserável de vida, se habituam com a sua condição humilhante de vida, e que tanto faz como tanto fez, mais um, menos um, se der, deram, se não der, não deram. Se eu tiver, terei,
Se não tiver, amanhã voltarei e continuarei a minha saga em busca de dignidade. Então, naquele gesto comum de um mendigo, ele levanta as mãos e, pelo que eu posso entender na narrativa, não levanta seu rosto. Ele simplesmente diz: podem me dar mais alguma esmola? E então Pedro e João olharam para ele e disseram algo que de alguma forma começa a mudar a história. Diz o texto que Pedro olhou para ele e disse: olhe para nós. A sua humilhação, a sua condição, não lhe permitia sequer ter a coragem, a dignidade de olhar para aqueles que, por obra e ventura de uma misericórdia e compaixão, lhe dessem algumas poucas moedas. Ele permanecia cabisbaixo, porque certamente há muito tempo sua dignidade havia sido substituída por vergonha e humilhação. Então, diz o texto que o homem olhou para eles com atenção. Eu acho que esta atenção pode ser muito bem substituída com surpresa. Por que eu devo olhar para vocês? Porque agora, diz o final do versículo 5, que ele estava esperando receber alguma coisa. Ou seja, era um olhar de surpresa. Mas o que vai acontecer agora? Por que eu tenho que olhar para vocês? E então vem o versículo 6, que no primeiro momento parece uma frustração. Quando Pedro então diz para ele: não tenho prata nem ouro. Pensa naquele instante de decepção. Pois o que eu mais preciso é prata e ouro. O que eu mais quero aqui é prata e ouro. O que eu mais careço é de dinheiro, para que pelo menos eu possa pagar aqueles que me trazem aqui, ou ter o mínimo de dignidade comprando um pedaço de pão. E então vem a continuação da declaração de Pedro, e mais uma vez apresenta-se no texto bíblico. Quem tem me acompanhado há mais tempo sabe o quanto eu gosto de valorizar essas pequenas expressões na narrativa bíblica. Mas não é o que você quer, não é o que você acha, mas é o que você precisa. E então Pedro declara: mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Esse primeiro momento de contraste nos faz entender o quanto esta passagem retrata muito da minha e da sua realidade diversas vezes. As circunstâncias da vida nos impõem um modo, uma condição de existir, que muito mais parece meramente existir, como existem árvores, como existem postes, como existem automóveis, como existem móveis, do que precisamente viver. Há muitos que apenas respiram e andam, mas por dentro são como sepulturas, ou como este mendigo, que para ir de um lugar ao outro precisa ser arrastado, levado e finalmente colocado em algum lugar como um objeto inanimado. E para ser visto, precisa gritar. Para ser ouvido, precisa chamar atenção. Para ter alguma coisa, precisa pedir. E é quando então Pedro lhe surpreende, dizendo: você acha que você sabe o que você precisa. Você é tão pronto em declarar o que você quer, mas eu não tenho nada do que você quer, mas lhe ofereço o que eu creio que é o que você mais precisa: cura, mudança, transformação. E aí então, diz o versículo 7, parece-me que agora há uma preocupação de Lucas em retratar, até como médico que era, alguns detalhes que poderiam passar inadvertidos ou imperceptíveis, mas Lucas faz questão de trazer um relato médico, porque fala que naquele momento seus pés e seus tornozelos ficaram firmes, e ele, ajudado pela mão direita, aqui é todo um simbolismo, um relato cultural,
porque não se ajuda ninguém no Oriente Médio com a mão esquerda. A mão esquerda é considerada impura. A mão esquerda é aquela usada para higiene pessoal ou para sempre manipular aquilo que para o oriental é impuro, é imundo. E agora então, o que significa a mão direita aqui? O melhor que eu posso lhe dar. É o que retrata a dignidade. Talvez outro lhe oferecesse a esquerda, para você nunca se esquecer, para ficar rotulado, cravado, a ferro na sua testa. Você é o indigno, você é o impuro, você é a escória da nossa sociedade. Porque era assim que o oriental via, era assim que o judeu percebia toda e qualquer imperfeição física. Era assim que até hoje, para muitos contextos ainda radicais daquela região do Oriente Médio, qualquer pessoa que tenha uma deformidade, uma incapacidade, ou portador de qualquer deficiência, é tido como alguém amaldiçoado por Deus. Então, natural oferecer a mão esquerda para dizer: é tudo o que você merece. Mas por que Pedro fez questão de oferecer a direita? Porque ele estava ali como igreja de Jesus Cristo. Aquilo que a sociedade abandonou, aquilo que o pecado está destruindo, aquilo que a dor está fazendo sofrer, aquilo que a humilhação tem consumido todos os dias e por mais de 40 anos, o que agora, como povo de Deus, eu posso fazer, como igreja de Cristo, eu quero expressar é: você merece o que de melhor eu posso lhe dar. Então o texto diz que Pedro estendeu a mão direita e, ajudando-o, o ergueu. E diz o texto: naquele momento, seus pés e suas mãos ficaram fortalecidos. Parece-me que não é sem sentido, parece-me que não é apenas despropositado pensar que o milagre completo acontece quando o nome de Jesus é proferido e o milagre passou a acontecer, mas a experiência do milagre se efetiva, se consolida quando Pedro estende a mão e ajuda aquele homem a colocar-se de pé. Quando há o envolvimento, quando há a entrega, quando há o abraço, quando há a presença, quando há a participação, quando nós como igreja de Cristo fazemos aquilo que tem que ser feito, em ajudar, em auxiliar, em ir ao encontro e colocamos aquele que está caído e derrubado de pé, é quando então Lucas diz: então seus tornozelos e seus pés ficaram firmes. Está aqui no texto, exatamente nesta ordem como eu estou lhe falando. O poder é de Jesus, o nome é de Jesus, o milagre é de Jesus, mas o versículo 7 faz questão de dizer cronologicamente que foi quando Pedro estendeu a mão direita, ajudou a levantar-se, diz o texto, e imediatamente os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. O milagre completo passa necessariamente pela nossa presença e pelo nosso envolvimento na obra que Deus já começou a fazer em nosso meio. E o versículo 8 então retrata o momento da exultação. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pode imaginar? Não dá para ser diferente. Alguém que por 40 anos estava fadado, decretado a ele: você é uma coisa, colocada todos os dias pela gentileza de alguém que lhe trazia aqui a este lugar, e agora você se vê andando forte. Eu não vou só andar, eu vou pular, eu vou dançar, eu vou louvar, eu vou gritar, e todos saberão quem mudou a minha vida, todos saberão quem é este nome, todos saberão por que eu estou aqui. É precioso perceber também que o primeiro lugar onde ele quer ir é seguir os discípulos de Jesus, Pedro e João, ao templo. Porque ele sabia que ele era o lugar ideal, era o lugar para celebrar o milagre, para celebrar a graça, para celebrar o poder. E então o texto vai caminhar para o final desta narrativa e diz que todos reconheceram que ele era o mesmo, só que antes ele mendigava, hoje ele louva.
é o que o nome de Jesus pode fazer por todos nós. Primeira coisa que Jesus faz por nós nesse texto é nos tira da posição de derrota, de humilhação e de vergonha. Por mais tempo que tenha levado, o nome de Jesus transforma a vida daquele homem que estava fadado a ser reconhecido como alguém humilhado, esquecido, renegado. Mas o nome de Jesus o tira desta condição. Não há ninguém que diante do nome de Jesus, estendendo sua mão para ser levantado, deixe de experimentar o poder transformador. Além disso, o nome de Jesus é poderoso para dar muito mais do que você acha que você quer, ou que você precisa. Ele dá o que você efetivamente carece. A declaração de Pedro, quando diz: você precisa de ouro e prata, eu tenho muito mais para você. Quantos vão a Jesus procurando ouro e prata? Quantas igrejas hoje anunciam que Jesus pode lhe dar ouro e prata? Esta semana eu assisti um videozinho, que é esses que viralizam pelas redes sociais, de uma determinada igreja, que quase nem preciso dizer qual, né? Em que o pregador, vestido com um turbante esquisito, branco sobre os seus ombros, mandava que as pessoas entregassem seus carros. Ainda falou assim: aquela porcaria da sua lata que está lá, entrega para Deus e você vai, daqui a um ano, ter um Porsche. E o que me assusta é que, por mais boa fé que... Já nem sei se é boa fé, gente, porque o cara que quer um Porsche não tem boa fé, não. Claro que eu quero um Porsche também um dia, mas não vou ter, nunca. Então não preciso nem tentar. Então, se o cara vai para a igreja querendo um Porsche, é porque ele já perdeu a boa fé. Mas eu sei que algumas pessoas, infelizmente mesmo, estão sendo levadas por corações puros. Mas que pena que ainda vão a Jesus querendo o ouro e a prata. E se você, porventura, ainda está atrás de Jesus, querendo segui-lo em busca do ouro e da prata, muito cuidado, porque você provavelmente nunca vai encontrar o que você precisa. Porque é o que Pedro e João falam para ele: você está aí com a mão erguida, esperando o ouro e prata? Não, eu quero só uma coisa para você: um nome que dá exatamente o que você precisa, e você até se esqueceu. Claro, nós somos adaptáveis, a gente se acostuma, irmãos. Querido, você se acostuma até a sofrer, sabia? Porque você desenvolve uma capacidade de autocomiseração e você começa a ficar feliz porque você está sofrendo. Sabe o que acontece? As pessoas dão atenção. Aí você então fica com aquela carência: eu sofro, as pessoas me abraçam, eu choro. E aí você começa a criar um senso de dependência do seu sofrimento para ter a atenção das pessoas. Isso é triste, porque você se acostuma a mendigar, você se acostuma a querer só as migalhas. E aí o que Pedro fala? Não, você está acostumado aí a ser colocado a tirar, você está acostumado a querer só ouro e prata, pegar umas moedinhas e levar para casa. Não se acostume com o pecado, não se acostume com a humilhação, não se acostume com a vergonha, não se acostume com o seu sofrimento. Estenda a sua mão e deixe Jesus mudar a sua vida. E o nome de Jesus lhe dará motivos para celebrar. O fato deste homem ficar de pé não significa que ele ficou um super-homem, porque depois de mais alguns anos ele morreu. E a gente nunca mais ouviu a história dele. Ele não ficou famoso, gente. Não ficou famoso. Acabou aqui no capítulo 4, só fala a idade que ele tinha, mais ou menos, e acabou. Nunca mais ouvimos dele. Talvez tenha ingressado na igreja de Jerusalém, tenha sido um dos primeiros crentes, mas nós nunca mais ouvimos falar. Ele nunca mais deu testemunho na igreja. Ele nunca mais foi na conferência de avivamento para dizer o que Jesus fez por ele. Ele nunca mais pediu cachê para dar testemunho dele. Tudo isso que você sabe muito bem que acontece hoje. Ele não decidiu ganhar dinheiro pelo testemunho do que Deus fez na vida dele. Não.
E nem foi para a televisão fazer filmezinho ou para botar na rede social que Deus me curou, Deus me deu milagre, eu quase morri, eu morri. E depois tem que voltar para a internet para refazer a história. Você está entendendo a mensagem que eu estou passando, né? Um dia você vai para contar o seu milagre, que você morreu, que Deus te ressuscitou, te deu uma visão e tal, e depois acontece a desgraça, você tem que voltar para desfazer tudo e tentar encontrar uma outra justificativa. Não é assim que funciona o reino de Deus, gente. Quando é que a gente vai aprender? Quando é que a gente vai aprender que o nome de Jesus não é para exaltar o seu nome? E o fato de você estar de pé hoje não torna você imune, isento de outras dores, de outro sofrimento, mas é que com Jesus você terá sempre motivos para continuar louvando, adorando. Lá na frente do livro de Atos, nós vamos ver a história de Paulo e Silas na prisão, presos, e à meia-noite louvavam ao Senhor. E aí a gente vai descobrir então que o nome de Jesus finalmente surge na história da humanidade para mudar a nossa condição de vergonha e nos colocar de pé. O nome de Jesus surge no meio da história da humanidade para nos dar exatamente o que nós precisamos e muitas vezes nem sabemos, porque nós nos acostumamos com o nosso sofrimento, nos acostumamos com o nosso pecado, nos acostumamos com a nossa culpa, e então vem o Senhor Jesus e diz: não, não é pelo ouro nem pela prata, é para uma nova vida. E finalmente, o nome de Jesus dará para você sempre motivos de louvar, de exaltar, e se possível for até saltar de alegria, para que todos saibam, como diz o versículo 9: você é o mesmo que estava aqui? Sim, sou eu, só que agora eu tenho Jesus. É isso que o nome de Jesus pode fazer por nós, é isso que o nome de Jesus quer fazer por nós, de tal maneira que, como diz o final do versículo 10, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Nós precisamos de um mundo admirado e perplexo pelo que Jesus faz em nós, não pelos milagres da mídia, mas por uma vida transformada que louva ao Senhor, por uma vida transformada que recebe de Deus o que você mais precisa para uma nova vida. E que, por último, o que aconteceu aqui em primeiro lugar, o nome de Jesus, que tira você do chão e te põe de pé. Queria que você fechasse seus olhos agora, porque talvez muitos aqui estejam acostumando-se com a sua condição de vida, mas nós queremos oferecer a mão direita aqui hoje, porque é o que de melhor nós podemos dar, o nome de Jesus. Não quero fazer promessas vazias, até porque eu não tenho nenhum poder de prometer nada, eu quero apenas compartilhar o que eu creio, como Pedro e João fizeram. Eles não prometeram nada, eles apenas compartilharam a fé que eles têm no poder de Deus, e nós queremos compartilhar com você hoje também. Talvez você esteja já acostumando-se a viver a condição, achando que não tem mais jeito, como aquele mendigo, por mais de 40 anos, se acostumou a viver de esmolas. Dê um basta hoje. É o que os 40 anos podem significar para você hoje? Basta, é suficiente. Hoje é o dia de você estender a sua mão e deixar que Cristo e o nome de Jesus erga você. Certamente Ele não lhe dará aquilo que você tanto quer, mas abra o seu coração para receber dele aquilo que Ele sabe que você precisa. E a sua oração hoje deve ser essa: Pai, Deus, eu abro o meu coração, eu não quero mais ouro ou prata, eu quero o que Tu queres me dar. Então me dê hoje uma nova vida, um novo começo. Eu quero saltar de alegria, eu quero louvar o Teu nome independentemente das circunstâncias, e eu creio que Ele dará. Há alguém entre nós esta noite
que basta, chega, é suficiente. E nesta noite, ouve as mesmas palavras que aquele mendigo ouviu e atende ao chamado. E pode nesta noite então experimentar um novo começo que vem pelo nome de Jesus. Se esta pessoa é você, onde você está, levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Alguém entre nós? Erga uma de suas mãos e diga: eu quero que o nome de Jesus me levante do lugar onde eu estou e me dê uma nova vida, um novo começo. Não o que eu quero, mas o que eu preciso. Alguém entre nós, lá na galeria ou aqui embaixo? O nome de Jesus é poderoso. E o nome de Jesus nos tira da condição em que nos encontramos, nos põe de pé, nos dá muito mais do que nós podíamos pedir ou imaginar, nos surpreende e nos faz louvá-lo com muita alegria. Alguém entre nós esta noite que deseja louvar ao Senhor com a alegria de uma vida transformada? Onde você está, erga uma das suas mãos e passe a viver o poder que há no nome de Jesus. Como Pedro e João, eu também não quero oferecer a você nenhuma promessa que a substância, que a consistência seja ouro ou prata. Eu quero apenas compartilhar com você o quanto eu creio no poder de Deus que há na manifestação do nome de Jesus em sua vida. Alguém? Pai querido, em nome de Jesus, obrigado porque nós temos experimentado o poder que há no nome de Jesus, que nos tira da condição de decadência, de vergonha, de humilhação e nos coloca de pé novamente. Obrigado, Pai, porque o nome de Jesus tem poder para nos dar muito além daquilo que nós imaginamos que precisamos ou que queremos. Mas o Teu nome nos dá exatamente o que Tu queres e o que precisamos. Um começo, ainda que demore 40 anos. Mas basta, chega. Obrigado porque o Teu amor se revela assim para nós. E o Senhor continua nos dando muitos motivos para louvar, saltar de alegria e entregarmos a Ti a nossa gratidão, de tal maneira que o mundo fique admirado e perplexo com o que o Senhor tem feito em nós. Muito obrigado, Pai. Recebe o nosso louvor pelo nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor, declarando que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus.
Que o Senhor conceda a você a alegria e a bênção de andar e viver por este nome que nos faz saltar, que nos faz nos alegrar e que nos faz de tal maneira que o mundo olhe para nós e veja a glória de Deus nos transformando todos os dias. Mãos erguidas, coração alegre, olhos abertos, de tal maneira que por onde andarmos as pessoas digam de nós como disseram lá para aquele mendigo: não é o mesmo que estava lá sentado à porta? Sim, que o mundo olhe para nós e diga: ali vai alguém que tem alegria guardada no coração, dada pelo Senhor Jesus, o nome sobre todo nome. Amém? Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre, até o fim, em nome de Jesus. Amém. Um abraço quem está do seu lado, desejando uma semana de bênçãos, vitória.